Audiolivro, capítulo 3, A Partida. Volte para casa, filho. Dai-me a parte dos meus bens, me toca e repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Lucas, capítulo 15, verso 12. Certo dia pediram-me para falar com um grupo de adolescentes que estavam usando folhas de Bíblia para embrulhar e fumar maconha. Conversei com eles com carinho e mostrei-lhe o perigo da droga. E, finalmente, falei-lhe do amor de Deus. Deus, zombou um deles, Deus não existe. Ele é o fruto da sua imaginação. Claro que Deus existe, respondi, e Ele gosta muito de você. Um coral de gargalhadas interrompeu meu raciocínio. Eu vou dar a Deus a oportunidade de provar que existe, disse com ar de sinceridade do garoto. Se ele é real, eu lhe dou 30 segundos para que me tire a vida, por ter usado as folhas da Bíblia para embrulhar maconha. Os segundos passaram lentamente. Ele olhava para o relógio, disposto a celebrar uma grande festa. 30 segundos, riu depois, ironicamente. Onde está seu Deus? Nunca poderei esquecer aquela iniciante, embora já se tenham passado muitos anos. Quem venceu e quem perdeu? Quem tinha razão? Afinal de contas, aquele incidente que provou que a paciência de Deus é muito grande para esgotar-se em 30 segundos. E também me mostrou que o amor de Deus é muito mal interpretado. Ele podia ter nos criado como computadores, programados para obedecer. Teria sido muito fácil para ele. Não teria surgido complicações posteriores. Nada de pecado, nem de sofrimento e nem de sacrifício de Cristo, porque nos deu a liberdade. Lúcifer também poderia ter sido criado desse jeito e nunca teria obrigado em seu coração orgulho e ambição. Por que é que Deus não nos criou programados para o bem? Sabe por quê? Por respeito ao ser humano. Se estivesse apenas a possibilidade do bem, não seríamos realmente livres. Seríamos escravos do bem. Obedeceríamos não por opção, não por livre escolha, mas apenas porque não haveria possibilidade de encerrar. Mas Deus nos ama e nos respeita tanto que, junto com a vida, Deus nos o dom da liberdade. Somos livres, livres para escolher, para optar e para decidir. E este dom bendito, que deveria ser o nosso maior privilégio, torna-se às vezes a nossa grande tragédia, porque pelo fato de Deus respeitar as nossas decisões, pensamos que Ele não pode ou que não existe, ou que está morto. Como dizem alguns teólogos, dá-me a parte que me cabe dos bens, o que pertencia àquele jovem, da fazenda que o pai tinha construído com amor. Trabalho, sacrifício. Entre os judeus, um filho só tinha direito a reclamar sua parte da herança quando o pai morria. Reclamar a herança enquanto o pai estivesse vivo era uma afronta, o cúmulo de atrevimento e desrespeito à autoridade paterna. Era como desejar que o pai morresse na hora. E veja como somos nós, os seres humanos. Olhamos para Deus e dizemos: meus pés são meus, eu vou aonde quiser com eles.
Minhas mãos são minhas, eu faço o que quiser com elas. Meus olhos, meus ouvidos, minha vida toda são meus e ninguém tem o direito de interferir neles. Eu faço o que me der vontade, assisto ao que eu quiser, ouço o que achar que é bom para mim e ninguém tem nada a ver com isto. Esta reclamação apresenta uma triste verdade e envolve também um grande engano. A verdade é que eu posso fazer o que tiver vontade e o que eu achar que é bom para mim. O engano é pensar que por isso a vida me pertence. Pena que seja desse modo, mas isso não muda o amor de Deus por nós. Ele convoca as forças da natureza e diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te poupos a vida e a morte e o bem são e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tu é tua descendência. Deuteronômio 14, capítulo 30 e verso 19. Você vê, perante mim há dois caminhos, a vida e a morte. O ideal de Deus é que eu escolha o caminho da vida, mas Ele não me obriga, deixa-me o privilégio da escolha e Ele me dá liberdade, até para negar sua existência, até para pegar folhas da Bíblia e embrulhar maconha, até para jogar a Bíblia no lixo e pensar que tudo não passa de simples bobagem. Liberdade, você entende. Talvez essa seja a nossa maior tragédia, o fato de que não sabemos usar a liberdade. Cada batida do coração é um milagre divino. Desde o dia em que nascemos até hoje, o nosso coração não parou de bater um segundo. Trabalhou 24 horas por dia, ano após ano. E quando foi a última vez que foi retificado? Pode alguma máquina funcionar tantos anos assim, sem descanso, nem de dia, nem de noite? Por que acontece isso? Por que o coração não para? Existe um Deus dirigindo tudo. Ele é a fonte da vida. A vida pertence a Ele. Se Ele quisesse acabar com a vida, não teria sequer o trabalho de mexer um dedo. Bastaria desejar e o mundo todo seria entregue aos caos. Tem o ser humano o direito de dizer: a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isto? Mas ele respeita a minha liberdade e meu poder de escolha. Perceba que na parábola de filho pródigo, o pai não discutiu. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Quer isso dizer que o pai é indiferente às decisões do filho? Não, claro que não. Ele fica na expectativa. Ele faz de tudo para inspirar o filho a tomar a decisão correta. Ele o envolve com amor, cuidando interna proteção, mas não pode obrigá-lo a fazer uma coisa contra sua vontade. Este é o amor maravilhoso do Pai. Fica num canto olhando tristemente o ser humano apoderar-se da vida que Deus lhe emprestou. Torna-se o senhor das suas decisões, levando pelo desejo de conhecer e experimentar de tudo. Machuca-se, fere-se, fere a ele, mas nem por isso Deus deixa de amá-lo, de acreditar no filho. Conta uma história antiga que Padrinho era um garoto pobre que não tinha um pai que pudesse comprar brinquedos para ele. A maioria dos brinquedos do garoto era fabricado por ele mesmo. Pedaços de papelão, restos de madeira ou tampinhas de jogadas ao chão era o material com que elaborava seus brinquedos. A história diz que o brinquedo predileto do garoto era um barquinho de madeira, construído por ele mesmo. Pedrinho saltava
o barquinho na parte alta do rio e corria pela margem para recolher lá embaixo. Um dia Pedrinho soltou o barquinho, como 2 outras vezes. Correu para esperar seu brinquedo no lugar de costume, mas este não apareceu. O garoto foi, subiu pela margem do rio, mas não achou o barquinho. Ele simplesmente sumira. Passaram os dias e a saudade do barquinho apertava cada dia seu coração. Num domingo, Pedrinho achou na feira da cidade um homem que vendia brinquedos usados e, para sua surpresa, achou entre eles o seu barquinho querido. Não adiantou reclamar nem chorar, o homem exigia um preço pelo barquinho. E o garoto teve que trabalhar bastante duramente a semana para juntar o dinheiro, e quando o domingo chegou, o Pedrinho correu para a feira, comprou o barquinho, retornou para casa e, encerrando, abraçava com ternura o brinquedo de madeira. Barquinho, o meu barquinho, você 2 vezes meu, meu porque eu fiz e meu porque eu comprei. Você entendeu a moral da história? Nós somos 2 vezes de Deus, pertencemos a Ele pela criação. Um dia, quando por escolha própria perdemos-nos e nos entregamos à escravidão do pecado. Um dia, quando estávamos sem esperança e lá no fundo do túnel não se via luz nenhuma, Ele, por amor, enviou seu Filho amado e nos comprou, não com ouro nem com prata. Agora somos dele pela criação e pela redenção. Devo ainda pensar, a vida é minha e faço dela o que eu quiser?